está avisando como vai ser esse treinamento, eu também não sei, estou me comunicando com essa pastora e ela vai começar a me dar respostas, e aí eu vou passando para a igreja. Vamos ficar em pé, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou estar ministrando uma palavra, aliás não vai ser uma, vão ser várias durante esse ano. Eu estou lendo um livro, aliás estou lendo 2 livros juntos, mas um livro que eu gostaria de indicar para a igreja. Vou comprar uma quantidade desse livro, porque quando a gente compra em quantidade fica um pouco mais barato, e vou colocar ele à disposição aqui no nosso quiosque. É um livro chamado Enraizado. Qual é o nome? Enraizado, do pastor Benny Limbischer. Benny Limbischer é um pastor que fez parte do ministério da Bethel durante 10, 15 anos, e ele abriu um ministério depois com a bênção do Bill Johnson. Ele saiu de Redding, foi para a Califórnia, e abriu um ministério chamado Jesus Cultura, né? Cultura de Jesus, Jesus Culture. E ele é uma bênção, e ele escreveu esse livro chamado Enraizado, e eu vou estar tirando algumas coisas desse livro para ministrar a igreja, porque tem ministrado muito o meu coração, e eu quero compartilhar isso com você. Então, o que eu vou estar ministrando vocês é um pouquinho do primeiro capítulo, uma palavra só do primeiro capítulo, aliás, uma palavra que o Senhor falou muito comigo, e eu fiz uma mensagem. Espero que o Senhor ministre muito o seu coração, como ministrou o meu, por meio de uma palavra que ele entrega ali. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, esse texto mesmo não está no livro, mas foi o texto que Deus me deu, e eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 em diante, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Fale comigo, cooperador. Bom, se uma pessoa é cooperadora, nós podemos ter pessoas que não são cooperadoras. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu gostaria que você observasse, por favor, o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Pai, nós estamos diante da Tua mesa santa e bendita. Estamos felizes de estarmos juntos com a Tua igreja. Somos uma família. O Senhor nos fez ser uma família, com diferentes culturas, diferentes posições sociais, diferentes conhecimentos, mas o Senhor nos fez uma família. E eu peço que o Senhor nos abençoe agora com a Tua palavra, de forma que nós possamos crescer como família, e o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Olha o coração de cada um, Espírito Santo, e vê o que cada um precisa. E o Senhor, como Deus, nosso Deus, ministra-nos. Faça com que a palavra que está na minha boca, Senhor, possa ser transformada numa palavra rema, Tua, e que o Senhor traga os recados para cada um, segundo o que está no Teu coração. É o que eu te peço, Senhor, que o homem diminua e que o Senhor cresça aqui nesse lugar, pois toda honra e glória nós queremos dar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, por favor. Irmãos, às vezes eu faço isso, muito raro, às vezes eu faço isso com quem vem de fora, porque quem é daqui de Araraquara é mais fácil.
Queria apresentar para vocês o Daniel. Fique em pé, Daniel, por favor. Doutor Daniel. Esse homem de Deus, ele chegou da onde que é mesmo? De Natal. Ele com a sua esposa Débora estão na nossa cidade com a sua família, matricularam o seu filho aqui no colégio e estão membros da nossa igreja. Ele é anestesiologista, aquele homem que tem as injeções. Está trabalhando aqui no AME de Américo e também em São Carlos. Chegou, não sabe nem onde cortar o cabelo, como eu quando cheguei na cidade. E eu já passei para ele algumas pessoas que ele pode cortar. Estamos conversando com a família. Sejam bem-vindos. Recebam depois ele com amor, porque vem de outra cidade, né? Quando é de Araraquara, a gente abraça porque já sabe tudo. Mas ele não, ele está chegando da nossa cidade, sabe nada. Mineiro, até achei estranho, porque eu falava com ele, ele não falava assim, pronto. Falei, mas ele veio do Nordeste, não fala pronto? Lá no Nordeste, você fala com ele, eles falam pronto, né? Ele não fala. Não vi também ele falar uai, mas tudo bem. Seja bem-vindo, tá bom, doutor? Você e sua família. Que Deus te abençoe. A Débora está lá fora com o menino, né? Tá bom, Deus abençoe. Depois vocês recebam ele e ajudem ele naquilo que ele vai estar precisando. Pode se assentar, obrigado. Glória a Deus. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, principalmente esses últimos capítulos, capítulos 7, 8, 9, o apóstolo Paulo estava preocupado com algo na igreja, porque a igreja estava sendo atacada. Fala para o teu irmão, a igreja estava sendo atacada. Fala para o teu irmão, a igreja estava sendo atacada. E algumas pessoas estavam ensinando na igreja. Lembre-se que a igreja do primeiro século, ela não tinha a Bíblia como nós temos hoje na mão, que a gente possa ler e conferir, né? O que eu falo, você pode conferir, ver se é de Deus ou não o que eu estou falando. E eles não tinham a Bíblia, eles tinham as cartas que os apóstolos enviavam. E o apóstolo Paulo descobriu que a igreja de Corinto estava sendo atacada. Algumas pessoas estavam dizendo lá dentro da igreja de Corinto que já que todo mundo ia para o céu, você podia viver de qualquer jeito. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a revidar esse tipo de argumento, dos gnosticistas e assim por diante. Pessoas que estavam dizendo assim, já que você vai para o céu, viva de qualquer jeito, vive da maneira que você quiser. E ele então começa a fazer várias colocações para posicionar a igreja com relação ao encontro com o Senhor Jesus. Porque, como nós temos falado aqui, Jesus não veio para nos julgar, Jesus veio para nos salvar. Mas quando Ele voltar, Ele vai julgar. A primeira vinda de Jesus, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Mas na segunda vinda, quando Ele voltar a segunda vez, Ele vai querer saber o que nós fizemos, com tudo que Ele nos deu, com os talentos que Ele nos deu, com as bênçãos que Ele tem nos dado, com a nossa família e com o nosso chamado. Então Paulo começa a ensinar a igreja e a falar para a igreja, cuidado com o que eles estão falando. E ele chega aqui no capítulo 9 e ele diz sobre isso, ele começa a falar sobre isso. Vocês sabem que quando as pessoas querem ganhar um prêmio, quando elas querem ganhar uma corrida, elas se dedicam àquilo. Uma pessoa que quer ganhar uma corrida, ela precisa se dedicar, ela precisa se esforçar, ela precisa treinar para ela ganhar um prêmio. E ele começa então a falar sobre isso, sobre a diferença daqueles que estão se esforçando e querem receber algo. Benning, que é o pastor que escreve sobre enraizado, ele faz duas perguntas no livro dele que mexeram muito comigo no primeiro capítulo. E a primeira pergunta que ele fala assim, para onde você está correndo? Nessa sua corrida, porque todos nós estamos correndo, amém? Todos nós queremos chegar em algum lugar. A pergunta é, para onde você está correndo? Aonde você quer chegar? Já pensou nisso? Talvez você tenha entrado aqui na igreja e não há nada de errado se você entrou aqui assim.
Eu entrei para a igreja porque eu entrei numa corrida querendo salvar o meu casamento. Tá bom. Agora você está na igreja, você está vendo Deus já mudando o seu casamento. Hoje de manhã eu tinha aqui um casal, que eles vieram me cumprimentar, eles estavam separados, tinham se separado, coisas graves aconteceram na vida deles, e aí eles voltaram, já faz algum tempo, ele conversou comigo, e eu, na hora de fazer a Santa Ceia, eu os vi juntos, marido e mulher, felizes. Eu falei, essa é a função da igreja, restaurar aquilo que está sendo destruído. Tá, você talvez possa ter vindo para cá porque você estava precisando de uma bênção no seu casamento. Ok, e agora o Senhor Jesus começa a agir no seu casamento. Já chegou? Já? Acabou? Aonde você quer chegar? Talvez você tenha entrado aqui porque você tinha uma depressão, uma doença, ou um problema financeiro, e você falou para Deus, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E aí você vem para a igreja, começa a ouvir a palavra, e o Senhor começa a alinhar algumas coisas na sua vida. Tá bom, e agora? Já chegou? Acabou? Aonde você vai chegar? Porque a nossa corrida não termina aonde você disse que você queria chegar, tem mais. Para onde estamos indo? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, abre aí por favor, o versículo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, abra na sua Bíblia. Eu gosto muito que você leia a sua Bíblia, ainda que saia no telão, você precisa ter a sua Bíblia, você precisa anotar, escrever na sua Bíblia, aquilo que o Espírito Santo fala com você. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são o quê? Temporais, e as que não se veem são eternas. Então a pergunta é, para onde eu estou correndo? Eu estou correndo em direção a coisas temporais, ou estou correndo atrás de coisas eternas? Você precisa parar para pensar, porque se você estiver fazendo uma corrida, a minha corrida é para o meu casamento, talvez ela já tenha terminado, e aí, você vai parar agora? Só que mesmo que você pare agora, essa corrida não terminou na sua vida. Mesmo que você pare de correr, porque você acha que você já alcançou algo da parte de Deus, essa corrida não terminou. Volte lá para 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançarem uma coroa, o quê? Corruptível. O que é uma coroa corruptível? Paulo está falando aqui de louros na cabeça, que era comum para os romanos, quando eles participavam de um torneio, e eles ganhavam alguma coisa, eles recebiam aqueles louros na cabeça, uma coroa de louro. Essa coroa, ela se desfaz, ela desaparece, ela desintegra, ela apodrece. E Paulo está dizendo assim, você não está correndo atrás de uma coroa que vai apodrecer, você tem que correr atrás de uma coroa que é incorruptível, uma coroa que vai permanecer na sua vida, eternamente. É isso que ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, nós não estamos atrás das coisas temporais, nós estamos atrás das coisas eternas. E o maior problema dentro da igreja é quando as pessoas elas acham que elas têm que correr até aqui, sendo que ela precisa correr até o fim. Porque quem chega no fim, irmãos, quem chega no fim de uma corrida, essa pessoa, ela vê coisas impressionantes. Quem chega ao fim de uma corrida, ela enxerga coisas impressionantes. Escute uma coisa, quem chega ao fim de uma corrida, enxerga aquilo que os que desistiram nunca vão ver. Quem desiste nunca verá o que quem chegou até o fim. E quem chega até o fim vê coisas impressionantes. Mas eu preciso que você pense nessa noite, porque se a sua corrida é isto ou aquilo, talvez você já tenha parado de correr. E aí, nós teremos um problema.
porque você não vai ver o que Deus tem para você lá na frente. Você precisa continuar correndo. Agora ele faz uma segunda pergunta, Ben faz uma segunda pergunta, ele fala assim, para onde você está correndo? E a segunda pergunta que ele faz é, você vai chegar lá? Ficou pior essa segunda, não ficou? Para onde você está correndo? E você vai chegar lá, você vai terminar essa corrida? Você vai cumprir com essa corrida? Porque nessa nossa corrida aparecem muitas coisas no meio do caminho. Eu comecei a pensar nessas duas perguntas e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração à noite. E eu me lembrei de Moisés. Porque Moisés foi um menino, quando ele nasceu, era um bebê, que ele nasceu numa época de morte. Vocês lembram da história? Ele nasceu numa época de morte. Estava havendo um infanticídio no Egito quando Moisés nasceu. As crianças iam ser mortas por Faraó. Porque Faraó viu que o povo hebreu era muito forte, muito vigoroso, e ele disse assim, mate todas as crianças, porque eles são demais. E eles vão acabar sendo maiores do que nós aqui no Egito. E Faraó deu uma ordem. Faraó falou assim, façam a vacina coronavírus. Não. Faça o vírus coronavírus. Não, ele não fez isso, ele não tinha essa tecnologia na época, mas se ele tivesse, ele teria feito. Ele falou, mate as crianças, e Moisés nasceu nesse período, só que quando ele nasceu, ele foi levado para o Nilo, lembra da história, rapidinho, foi levado para o Nilo, no Nilo, a princesa vê o bebê dentro de um cesto de junco, e toma esse bebê para ela, e Moisés cresce dentro do palácio. Só que ele cresce dentro do palácio e quem amamenta essa criança é a própria mãe. E você sabe da história. Ele vai agora crescer dentro do palácio, mas sendo ensinado pela mãe. Sabendo quem ele era. Ele sabia que ele era hebreu. Apesar de ele estar dentro do Egito e dentro do palácio dos egípcios, ele sabia que ele era hebreu. E ele começa a crescer. E ele começa a crescer escutando do seu povo. E eu fico imaginando, porque a Bíblia não me descreve isso, mas eu fico imaginando que esse homem vai crescendo, e ele começa a ter sonhos. Ele tem uma direção, ele tem um alvo, ele está correndo em uma direção. E o sonho dele é ver o seu povo liberto. E chega um dia, ele vê um egípcio batendo num hebreu. E ele então, eu imagino ele olhando e falando assim, agora eu vou começar essa libertação, do meu jeito. E ele mata o egípcio e esconde o egípcio na areia. Descobrem o corpo do egípcio e ele tem que fugir. E vai para o deserto. Ele tinha 40 anos de idade. E agora Moisés, que tinha essa direção, essa corrida, com um objetivo de ver o seu povo liberto, agora ele está no deserto cuidando de poucas ovelhas do seu sogro chamado Jetro. Passam-se mais 40 anos. E agora Deus aparece numa sarça para Moisés. Eu vou te falar uma coisa que não está na Bíblia, mas eu tenho quase certeza disso. Porque isso acontece comigo e deve acontecer com você. Apesar de terem passado 40 anos, dentro de Moisés, ele estava com aquele desejo ainda. Por que o meu povo está lá no Egito? Por que meu povo não sai do Egito? Quando é que Deus vai tirar esse povo do Egito? E aí Deus aparece para Moisés na sarça e fala, agora eu vou te usar na hora certa. Agora eu vou tirar você. Porque aquela corrida de Moisés havia sido interrompida. Mas Deus o coloca de novo na direção. Duas perguntas. Você está correndo na direção certa? Segunda, você vai terminar essa corrida? Eu ainda quero me fazer mais claro antes de avançar, antes de entrar nas Escrituras. Eu me converti com 21 anos de idade, já contei isso para vocês várias vezes. Mas eu vim de uma família bem difícil, bem complicada. A casa da minha mãe era uma casa bem simples. Nós vivíamos de maneira
abençoada, mas bem simples. E quando eu me converti, eu entrei na igreja, eu comecei a ser abençoado por Deus. E comecei a ver famílias. E quando eu comecei a ver as famílias da igreja, olhando para a minha família, a primeira coisa que eu falei para Deus, irmãos, é que eu queria que a minha família fosse uma família de Deus. E eu falei isso para Deus. Eu falei, eu quero que a minha família, quando eu constituir uma família, seja uma família de Deus. Porque eu aprendi que eu tenho que correr em direção ao Senhor. E nessa minha corrida ao Senhor, tudo que eu vou fazendo, Ele vai me abençoar se eu fizer para Ele. Mateus diz em capítulo 6 que se eu buscar o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas me serão. Se você buscar o seu reino e a sua justiça, todas as coisas vos serão. Eu aprendi isso. Então eu disse, eu vou correr em direção ao Senhor e as outras coisas vão me ser acrescentadas. Mas a minha corrida foi ensinada, me ensinaram, nós temos que correr para o céu, a nossa pátria está nos céus. Então, eu amo tudo que o Senhor tem para mim. Eu tenho um versículo bíblico que diz, todas as coisas vos serão acrescentadas se você buscar o meu reino, mas também tem uma palavra profética, que uma vez a pastora Valnice Milhones falou. Eu escutei essa mulher uma vez pregando, ela disse assim, quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. E eu recebi as duas palavras, uma bíblica e uma de uma profeta. E eu passei a viver essas palavras, em direção ao reino, em direção às coisas de Deus, ao céu. E Deus foi acrescentando as outras coisas. As coisas que eu tenho prazer, o Senhor foi me dando. Porque Deus não quer tirar de nós o prazer, mas Ele quer que a gente tenha a visão correta, para que o prazer não nos corrompa e não nos tire da visão dEle. Vamos lá. Você pede para Deus, se você não tiver a visão correta de Deus, se você não tiver a visão correta de onde o Senhor quer que você vá, se Ele te der um sítio, amanhã você não vem mais na igreja, porque você tem que ficar limpando o sítio. Tem que cuidar dos boi, das vacas, das galinhas, do porco. E aí você fala, não dá mais para ir na igreja porque, ou seja, Deus te deu algo para te destruir? Deus não tem prazer Deus não tem problema em nos dar as coisas, mas Ele não vai nos dar nada que vai nos destruir. Então eu preciso ter a visão correta para poder receber. Talvez tenham coisas na sua vida que você ainda não tenha recebido, não é porque Deus não te ama e não queira te dar, mas é porque a tua visão está errada, e se Ele te der, você se perde. Busque o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu, com 21 anos de idade, eu falei para Deus, Senhor, eu quero uma família diferente. Eu quero levar minha família para o céu. Eu quero a minha casa no céu. E eu comecei a me dedicar a isso, e a me preparar para isso. E o Senhor foi me ensinando nessa corrida, e foi acrescentando o que eu precisava, assim como Ele quer fazer na sua vida. Agora, se você estiver correndo só em direção ao dinheiro da tua empresa, aos teus clientes, ou à tua saúde, você só está correndo em direção aos teus filhos, como é que Deus pode fazer algo? A tua corrida é muito curta, você vai parar no meio, você vai achar que você já chegou, só que você só vai chegar quando você terminar essa corrida, quando você estiver na presença do Senhor. Quando você chegar na presença dEle é que essa corrida termina. Olha, abra lá por favor em Coríntios, ainda em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, olha o versículo 2, capítulo 2 versículo 9. Fale comigo assim, o final, quem termina a corrida, fala para o teu irmão, quem termina a corrida, vê coisas impressionantes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que está escrito? Mas como está escrito, nem olhos, nem ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu não posso
parar. Eu não posso começar a achar que eu estou na igreja só para alcançar isso ou para alcançar aquilo. Eu estou na igreja para caminhar em direção a Cristo. Eu preciso avançar em direção a Cristo. Cristo em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, 9, é isso, né? Acho que é isso. Você precisa viver Cristo. Porque senão você corre, daqui a pouco você está na igreja, e você já não sabe mais porque você vem à igreja, você não tem mais objetivos para a igreja, você não tem mais objetivo para estar assistindo o culto, só que a tua corrida não termina naquilo que você quer alcançar, naquilo que é visível, você tem que correr para aquilo que é invisível. Todo atleta em tudo se domina, alguns para receber uma coroa corruptível, outros para uma coroa incorruptível. Nós corremos para a coroa incorruptível. Eu corro para uma coroa incorruptível. Você tem que olhar e falar assim: eu vou levar minha família para o Senhor, vou levar meus netos para o Senhor, eu vou levar minha terceira geração para o Senhor. Eu vou correr nessa direção, para que o nome do Senhor seja exaltado na terra por meio de toda a minha geração. Eu vou correr nessa direção. Eu vou para o céu e minha geração toda será do Senhor. Nessa corrida, o Senhor vai acrescentando o que você precisa. Nessa corrida, o Senhor vai te dando prazeres que você nem muitas vezes esperava e o Senhor vai começar a te dar. Nessa corrida, o Senhor vai começar a preencher o teu coração de valores do céu e não dos teus valores. E o Senhor vai poder olhar e vai poder falar assim: agora eu posso dar para Ele. Porque Ele não vai se corromper, Ele não vai sair da minha presença. Deixa eu mostrar 3 coisas importantes que o apóstolo Paulo, volte lá por favor para 1 Coríntios capítulo 9, 3 coisas importantes que o apóstolo Paulo fala dessa corrida, que são determinantes para nós. Versículo 25, nessa minha corrida eu preciso definir então a direção. Versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Primeira coisa, eu preciso definir a direção da minha corrida. Eu estou atrás do quê? Das coisas temporais ou eternas? Eu estou atrás das eternas. Então defina. É nessa direção que eu vou. Eu vou atrás das coisas que são do alto. Eu vou atrás daquilo que Deus tem para mim. Fala para o teu irmão: você não vai se arrepender. Não, dá um sorriso para ele. Se você falar com essa cara, ele não vai acreditar. Fala para ele: você não vai se arrepender. Porque Deus tem o melhor para nós, amém? Se você escolhe as coisas que são eternas, somente aquele que é eterno pode te abençoar. Só o que é eterno pode te abençoar quando você escolhe coisas eternas. Porque só o Deus eterno pode te abençoar. Só Ele que é eterno. Então, primeira coisa, eu tenho que definir qual é a minha corrida, para onde eu vou. E uma vez que eu defina, agora as outras coisas vão se colocando no lugar certo. Dinheiro é uma bênção, mas não pode ser a razão da minha vida. Dinheiro tem que ser para me abençoar e não para me corromper e para me destruir, para me afastar de Deus. Quando você entender isso, o seu coração estará pronto para receber ouro e prata. Lembre-se, você como pai não vai dar uma bicicleta Caloi de 10 marchas para o seu filho de 1 ano, vai? Não, né? Deus também não vai te dar aquilo que você não vai saber usar. Deus vai te dar aquilo que você pode usar e não vai se machucar. Aprenda os conceitos do reino para você ser abençoado. Não adianta você falar para Deus, né? Deus, se eu ganhar na loteria, eu vou dar 10%. Primeiro, Deus não vai querer dinheiro da loteria seu, porque esse dinheiro alguém está perdendo, e Deus não quer nada daquele que perde. Deus não quer nada dos outros que estão perdendo para que você seja abençoado.
Esses dias eu estava fazendo um negócio por uma pessoa aqui da igreja, não vou dar os detalhes, mas era uma situação, e a pessoa tinha vendido um imóvel por um valor, e ela chegou para mim, mas já estava um valor muito baixo, e ela ainda chegou, porque eu vi um certo desespero dela, ela falou assim, mas se precisar eu abaixo. Eu falei, não, não quero que abaixe, eu não preciso da miséria de ninguém, nós não precisamos destruir ninguém para sermos abençoados. Eu falei, esse é o preço? É o preço. Então esse é o preço. Nós precisamos aprender que quem nos traz o recurso é o nosso Deus é justiça e ama tanto você quanto a outra pessoa também. E não é porque ela não é crente que Deus não a ama. Pelo contrário, Deus a ama. Morreu por ela. E eu não posso agora, só porque ela está passando por um momento difícil, eu vou agora me aproveitar da vida dela. Não, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Deus. E quando você tem identidade, paternidade, você tem filiação, você sabe para onde você está indo, você tem promessas. Você não precisa se aproveitar dos outros. Então, uma vez que eu defina a minha corrida, agora eu quero as coisas que são eternas. Bom, e Deus não vai me acrescentar outras coisas? Lógico que vai. Ele mesmo disse, todas as outras coisas vos serão? O que são todas as outras coisas? Aquilo que está no seu coração, que o Senhor sabe que você precisa, e que o Senhor sabe que você vai ser feliz se Ele te der, e o Senhor vai te abençoar com aquilo que Ele sabe que você vai ser feliz. Ele é bondoso para fazer isso, nós precisamos confiar nisso. Então a primeira coisa, eu preciso o quê? Definir a minha corrida, para onde eu estou indo. Agora, segunda coisa, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Primeira coisa, eu defino a direção. Eu quero coisas corruptíveis ou não? Ou incorruptíveis? Eu quero incorruptíveis. Tá bom. Segunda coisa, agora eu vou me esforçar para alcançar isso. Fale comigo, se esforçar. Irmãos, lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus Cristo disse, porque o reino dos céus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Então agora que eu sei a direção, e eu sei o que eu quero algo incorruptível, eu vou me esforçar nessa caminhada. Eu não vou deixar nada me tirar dela. Eu não vou me corromper. Eu não vou aceitar os pratos de lentilha que o diabo me oferece. Eu não vou aceitar as ameaças que o diabo traz. Se você não se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, vocês vão ser mortos e lançados dentro da cova dos leões, dentro da fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Eles não se prostraram. Ah, mas se eu não fizer isso, vão me mandar embora. Se eu não fizer isso, eu vou ter um problema na minha casa. Se eu não fizer isso, mantenha-se firme no Senhor, o Senhor cuidará de você. Esforce-se agora para alcançar o que você deseja. O que você deseja? Uma coroa corruptível ou incorruptível? Incorruptível. Então avance em direção a isso. Não negocie as coisas de Deus. Procure ser fiel. Abra, por favor, em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Se você não abrir rápido, olha aqui no telão, acompanha pelo telão, mas anota esse versículo. Olha o que Paulo fala. Capítulo 3, versículo 12. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E olha só o que diz o versículo 15, talvez o versículo 15 seja para você. Todos, pois, que
que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, se você pensa de uma maneira diferente, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, vamos andar de acordo com o que já alcançamos. Vamos andar segundo o que já? Vamos em direção ao alvo. Vamos nos esforçar. Não vamos tirar os nossos olhos daquilo que a gente tem de direção. Eu estou numa corrida, e quem chega no fim da corrida vê aquilo que os outros que desistiram nunca verão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você tem que chegar lá no fim. Você tem que ir até o fim. Não é no meio do caminho. Você não está esperando alguns resultados na sua vida, alguns frutos acontecerem, coisas acontecerem na sua vida? Sim ou não? Tem coisas que você está esperando, não está? Sim ou não? Sim. Eu estou esperando um monte de coisa na minha vida. Estou esperando o bebê nascer, meu neto ou neta. Eu estou esperando Deus colocar mais cabelo em mim. Não, está rindo do quê? Estou falando sério. Estou falando sério, não estou rindo não. Estou esperando Deus fazer milagre, eu acredito. Estou esperando um monte de coisa. Você sabe que a árvore, quando ela vai dar o fruto, a última coisa da etapa da árvore é o fruto. Primeiro são as raízes, depois o caule, tronco, galhos, folhas, e no final é que vem o fruto. Quando a árvore está pronta, é que vem o fruto. Você quer que certas coisas aconteçam na sua vida, amém? Então nós precisamos continuar avançando. Nós temos que continuar avançando, porque o fruto é a última etapa. É lá no final da corrida que você vai ver o que Deus tem para você. Aqui no meio da corrida você só vê as coisas boas e algumas difíceis, mas lá no final é que você vai ver a coroa que Ele tem para você. Paulo, quando diz aqui, um só leva o prêmio, ele não está querendo dizer aqui que só um ou outro aqui que vai ganhar, não. Ele está querendo dizer da questão de todos receberem, que todo mundo tem que correr para receber. Tem uma terceira coisa, que diz no versículo 27, que a gente olha aqui. Eu tenho que determinar essa minha corrida, definindo para onde eu vou, esforçando-me, mas tem uma terceira coisa. O versículo 27 diz assim, que eu já li, né? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, olha só o que ele fala, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, eu não posso parar essa corrida, eu tenho que me aplicar. Não é só me esforçar, mas eu também tenho que me aplicar, eu tenho que buscar estratégias para que eu termine ela, e termine ela de forma correta. Preciso investir na minha vida. Você precisa investir na vida dos teus filhos. Trazer os seus filhos para a igreja. Para os adolescentes, para os juniores. Ah, mas eu estou cansado no sábado, o sábado é o meu dia de descanso. Paga um Uber e manda eles para cá. Mas mande os seus filhos para a igreja, esforce-se e aplique-se, determine direções na sua vida que você veja a sua família crescendo, para quando você chegar no fim da sua corrida, você fale, eu alcancei o que eu queria, tudo deu certo. Não é fácil, é fácil. Os filhos tomam o nosso tempo hoje para tudo, não é verdade? É aula disso, é aula daquilo. Aí vem para a igreja, tem ensaio, tem dança, tem isso, tem aquilo. Glória a Deus! É melhor do que você buscar o teu filho às 4 horas da manhã num baile. Sim ou não? Então invista nos seus filhos. Aplique-se. Busque estratégias. Estude. Leia. Invista. Porque o mundo está fazendo isso para tomar conta dos nossos filhos.
Eles também estão correndo, só que eles estão correndo atrás de uma coroa corruptível, que vai se desmantelar, vai se desintegrar. A nossa coroa é incorruptível. Então eu não posso parar. Eu tenho que saber a direção, eu tenho que me esforçar, mas eu tenho que fazer isso com entendimento. Eu tenho que buscar entender para onde eu estou indo. Para quando o teu filho trouxer um questionamento da escola, ou de uma amiga, ou de um amigo, você ter argumento, você falar, eu sei como cuidar disso. E se eu não sei, eu vou perguntar na igreja, mas eu vou me aplicar, eu quero saber as direções para não perder minha família. Fala para o teu irmão, quem chega no final da corrida, vê coisas extraordinárias. Duas perguntas para nós tomarmos a ceia. Para onde você está indo? Qual é a tua corrida? Segunda pergunta, você vai terminar ela? Eu estou indo nessa direção, apóstolo. Eu quero minha família, minha geração no Senhor. Eu ando em direção ao céu. Amém. Você vai terminar ela? Esforce-se. Aplique-se. Tome direções na sua vida, que vai te custar. Mas no final, aqueles que terminam vão ver coisas que nunca os que desistiram vão ver. Vou contar uma história para você. Escute essa história, Raquel, você gosta dessas histórias. Eu já pesei 63 quilos, acredite. Quando eu tinha acho que uns 7 anos de idade. Não, estou brincando. Quando eu estava no exército, eu servi o exército, e eu pesava 63 quilos. Ainda que você possa achar estranho, eu era um corredor. Eu corria. Eu fiz parte da corrida do exército, corrida do soldado, onde o Figueiredo, presidente da República, assistiu às 2 corridas. Uma delas nós ficamos em 2º lugar, o meu quartel ficou em 2º lugar, e na outra nós ficamos em 3º lugar. Perto das corridas, quando chegava perto das corridas, a gente tomava injeção todo dia na veia, de complexo B, vitamina C, para a gente ficar, eu ia dormir, parecia 63 quilos, eu corria muito. Só para você ter uma ideia, uma pista de corrida, de atletismo, ela tem 400 metros. Nós fazíamos 8 voltas nessa pista, 3.200 metros, em um pouco menos de 12 minutos. Corríamos muito, muito. Terminei o exército, voltei para casa, aceitei o Senhor Jesus Cristo com 21 anos, e aí, quando eu estava um dia lá na igreja, nós fomos participar de uma corrida das igrejas. E eu sabia correr. E quando nós fomos correr, tinha ali uns caras que era corredor, mas eles não sabiam que eu era corredor. E eu com aquele corpinho magricelo, e as igrejas ali, e a Adriana, nós éramos ainda namorados, né? Naquela pista olímpica, eu não me lembro se era 800 metros, e eu estava acostumado com corrida de fundo, né? 3.200, e nós saímos. Quando nós saímos, eu fiquei um pouquinho na frente e mantive meu ritmo. E fui correndo. E os caras atrás de mim só fungando, eu tranquilo. Aí eu falei assim, eu vou tomar um pouquinho mais de distância. Eu tomei um pouquinho mais de distância. E eles deixaram, porque acho que eles falaram assim, ele vai cansar. Eu também pensaria isso também. E eu fiquei um pouquinho mais longe. E a Adriana sentadinha, ela só assistindo. Demos a primeira volta. Quando nós demos a segunda volta, que estava fechando quase a reta assim final, eles aceleraram para me passar. Aí eu só vi a Adriana correndo mais do que eu. Vai benzinho, vai amor, vai amor. Ela corria mais que eu. Falei, nossa, ela devia estar fazendo a corrida no meu lugar. E ela gritava, vai benzinho, vai amor, vai amor. E eu vi os caras vindo, só que eu estava pelo menos uns 7 corpos na frente deles. Eu deixei. Quando eles foram chegando bem pertinho, ela quase morreu. Aí eu acelerei. E ganhei. Todo mundo, ninguém acreditava. Como ele ganhou? Os caras são atletas.
mas eu também era, só que eu era do exército. Ninguém dava nada para a gente. Dava sim, eu ganhava uns potes de gelatina, de geleia para comer todo dia, para ter energia. Quando você chega no final, o que você recebe no final é mais que tudo do que as pessoas podem imaginar. A tua alegria de chegar no final e falar, eu venci, é algo tremendo. Agora, falando ainda de uma corrida, você sabe que nas corridas, não importa se chega em primeiro ou chega em último, todos que chegam, chegam felizes, não é verdade? Sim ou não? Todos que chegam, chegam felizes. Lógico que quem chega em segundo queria ser o primeiro, quem chega em terceiro queria ser o segundo, mas depois do 10º ninguém está mais nem aí, ele quer chegar. Fala para o teu irmão, o importante é chegar. Eu acredito que no céu, quando a gente chegar no céu, vai ter alguns irmãos nossos que vão receber algumas coroas diferentes da nossa. Por exemplo, algumas pessoas já fizeram suas corridas. Pastor Billy Graham correu e ganhou. Quando a gente vê ele recebendo a sua coroa, a coroa dele vai ser de um dos primeiros colocados. Doutora Neuza Etioca morreu agora essa semana. Uma senhora, uma menina na época, que se tornou uma senhora que nunca saiu do ministério, trabalhando com libertação e unidade de igreja. Quando nós chegarmos no céu, ela vai receber a coroa dela. Provavelmente ela também vai estar nas primeiras fileiras. Pastora Ludmila Feber, do Rio de Janeiro, que morreu, uma adoradora, que morreu de câncer, jovem. Uma adoradora que não deixou de adorar a Deus, mesmo com o câncer avançando. Essa e muitos outros, provavelmente eles também estarão na nossa frente. Mas não importa, o importante é chegar. Fala para o teu irmão, o importante é chegar. E quando nós vermos esse pessoal na nossa frente, nós vamos ainda aplaudir, eles vão falar, glória a Deus pela sua vida, porque você me ensinou, você me abençoou. Mas quando você olhar para trás, vai ter gente olhando para você e falando assim, glória a Deus pela sua vida, porque você também me abençoou, você me ajudou. O importante é chegar. Feche a sua Bíblia, por favor. A sua corrida não é para o teu casamento, para os teus negócios, para a tua saúde. A tua corrida tem que ser em direção ao céu. A tua corrida tem que ser em direção a glorificar a Deus, em levar toda a sua geração para o Senhor. O diabo quer tirar os seus filhos do caminho do Senhor. O diabo quer arrancar suas raízes, para que você não consiga gerar a última etapa sua, que são os frutos. Fique firme. Fique firme, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Ele te abençoar nessa corrida. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, gostaria de orar com você, nós vamos tomar a ceia. Talvez você esteja cansado. Talvez essa tua corrida não esteja fácil. E eu sei que não é fácil. Quando a gente começa a correr uma corrida de 3.200 metros e você passa a primeira volta de 400 metros, você fala assim, meu Deus, ainda tem mais 7 voltas. Quando você está na 5ª volta, você já está bem cansado e você fala, Senhor, ainda faltam 3 voltas. Quando você está na 7ª volta, você fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas tem uma coisa que a gente aprende quando a gente corre. Escute, é uma verdade física isso. O nosso corpo tem lipídios, tem gordura. E quando chega aqueles últimos 50, 100 metros, você pode ver os corredores, eles dão aqueles sprint, eles dão aqueles tiros. Quando eles dão aqueles tiros de 50, 100 metros, o corpo começa a formigar. Totalmente, o corpo formiga inteirinho. Eu já experimentei isso muitas vezes. Porque são as últimas energias que você tem no teu corpo, armazenadas. E elas te dão tudo.
Tanto é que tem corredores que quando chegam na linha de chegada, eles caem. Sabe, talvez você já esteja correndo no seu limite. Não para, meu irmão. O Senhor preparou o teu corpo para você chegar até o fim. O Senhor te dá capacidade para chegar até o fim. Não pare até ver toda a tua família salva. Não pare até ver todos os seus sendo do Senhor Jesus. Não é não pare até que o dinheiro venha, não é não pare até que teu casamento melhore, não é não pare até que tua saúde seja restaurada. Não, não pare até que você chegue no teu objetivo de ver toda a tua casa adorando o Senhor Jesus. E as outras coisas, tua saúde, tua prosperidade, teus negócios, o Senhor te acrescentará. Não pare. Não pare. Eu queria chamar aqui para frente, por favor, os pastores, os líderes da nossa igreja. Talvez você esteja muito cansado. Sabe, no meio do caminho, quando você está correndo, hoje, né? Porque na minha época não tinha nada disso não, viu? Mas hoje, quando você está correndo, tem gente no meio do caminho com uns copinhos de água. Tem outros que estão perto e dão até Gatorade para as pessoas repor os eletrólitos, né, do corpo que vai se perdendo. Talvez nessa noite você esteja tão cansado que você está precisando exatamente renovar a unção que está sobre você. Mas não pare. Se você precisa respirar, respira, mas não pare. Talvez você precise diminuir, mas não pare. Talvez você precise que alguém te pegue pela mão e te ajude, mas não pare. Peça para Deus te ajudar e prossiga para o alvo. Se você está nessa condição de cansado e sem vigor, e você quer que a gente ore por você, para que Deus te renove, para que Deus te fortaleça, para que a unção sobre você se renove. Se você precisa desse tipo de oração, vem para frente para que a gente ore por você. Pode vir para frente. Senhor, eu quero pedir por esse momento, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão se sentindo fracos, ou que nessa noite querem renovar a direção. Abençoa agora o corpo deles, porque nós queremos chegar no final, Senhor. Nós queremos ver o que o Senhor tem para nós. Nós não queremos parar. Nós não queremos contemplar as coisas que são visíveis. Nós queremos contemplar as que são invisíveis. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Não aquilo que o mundo nos mostra, mas o que o Senhor preparou para nós. Então eu peço nessa noite, renova a força dos teus filhos aqui. Renova a força das tuas filhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amado Deus, eu continuo clamando que o Senhor renove agora a força também desses que vieram para frente, a direção, restabelece a direção, Senhor, o vigor, a força. Seja Deus na vida delas, seja Deus na vida deles. Pai, nós estamos diante da Tua mesa nessa noite, e eu peço que o Senhor nos fortaleça e nos alegre. Faz a Tua obra na vida de cada um aqui, Senhor. Completa a obra que o Senhor tem feito, que o Senhor começou em Jesus. E Senhor, em nome de Jesus, que os nossos pés não vacilem, que os nossos joelhos não fiquem trôpegos. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos avançar para o alvo, que nós possamos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Pai, caia por terra tudo aquilo que tenha vindo do passado, que tente limitar o nosso futuro. Em nome de Jesus. Igreja, fique em pé, por favor, vamos orar. Enquanto nós vamos orando por eles aqui, vamos orar por nós. Se tem alguma coisa, Pai, na vida dos meus irmãos que estão em pé, que seja do passado, que tente limitar o nosso futuro, eu peço que o Senhor tire da nossa vida em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor fortaleça toda a tua igreja nessa noite. Meu irmão, peça para Deus, fale para Deus: Senhor, me fortalece. Me fortalece, fale para Deus, você com a sua palavra, fale para Deus: Senhor, não deixe os meus pés se desviar do alvo. Eu quero uma coroa incorruptível, Senhor. Fale para Deus isso. E fale para Deus: Senhor, eu não quero olhar para as coisas que ficaram para trás. Eu quero olhar para frente, porque eu sei que no final dessa corrida o Senhor terá coisas extraordinárias para a minha vida. O Senhor terá coisas maravilhosas sobre a minha vida. Pai, completa essa obra na vida de cada um aqui nessa noite. Senhor, nós viemos aqui para Te adorar, mas também para sermos renovados pelo Teu poder. Alinha a direção da nossa vida e ajuda-nos a terminarmos essa corrida. Nós queremos terminar essa corrida, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Que o Espírito Santo te enche agora, igreja. Que o Espírito Santo encha seu coração agora. Que o Senhor te renove, que o Senhor te capacite. Que o Espírito Santo te fortaleça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, faz isso sobre nós. Se você estiver perto da sua esposa, ora com ela agora. Aproveita, hoje é Santa Ceia. Fale para Deus: Senhor, renova a força da minha esposa. Esposa, ore pelo seu marido, diga para ele: Senhor, renova a força do meu marido. Você está perto do seu pai? Fale para Deus: Senhor, renova as forças do meu pai. Renova, Senhor. Renova as direções que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz essa obra em nós, Espírito Santo de Deus. Completa essa obra em nós, Senhor. Se você tem alguma enfermidade sobre o seu corpo, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, no poder do Teu nome agora, liberte esse meu irmão, essa minha irmã de toda enfermidade, em nome de Jesus. Que o Senhor faça um milagre agora, e que a cura venha sobre a vida do Teu filho, da Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade saia daqui amarrado, em nome de Jesus. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Igreja, pode se assentar. Nós vamos tomar a ceia.
aguardar um pouquinho e nós vamos tomar ceia. Hoje de manhã eu estava compartilhando, a frase que eu falei hoje de manhã foi essa: tenho 60 anos, não estou mais disposto a viver situações que não valem. Eu quero as situações que valem. Então eu não preciso de situações inventadas ou que gere qualquer sentimento que não seja de Deus. Nós temos visto muitos milagres dentro da igreja. Estou compartilhando isso com vocês porque tem acontecido muitos milagres. Coisas lindas têm acontecido. De manhãzinha eu estava compartilhando de 2 milagres que aconteceram, assim, de pessoas que me procuram depois do culto e vêm me contar de coisas, como o Pedro Barça, que contou para mim Cadê o Pedro? Aqui, ó, na minha frente. Tá tudo bem, Pedro? Curado? No domingo passado ele falou assim para mim que, quando eu falei, você que se acostumou com a doença, ele estava me contando, eu estava acostumado com uma determinada coisa, um refluxo, e muitas vezes eu não consigo, às vezes eu tinha até medo de sair com os jovens para comer, porque eu tinha ânsia. E aí oraram com ele lá no fundo e ele foi curado. Um irmão ontem estava com a gente na noite do lanche, o Kleber, e ele falou para mim assim: apóstolo, eu estava com um problema gástrico sério, fui nos médicos, me examinaram, não achavam, paguei, fiz e não achavam. Vim na sala de cura em novembro, oraram comigo e eu fui curado. Aí eu contei isso de manhãzinha, a Gisele, cadê a Gisele? Ela chorando veio falar para mim: olha, eu não tinha contado, mas eu fui diagnosticado com um tumor de um cisto de quantos centímetros? 7 centímetros no seio. E ela ficou chateada, triste, orou e desapareceu o negócio. E assim, esses 3 eu estou falando porque me contaram agora, mas é toda hora alguém me contando e eu esqueço. Aí você fala assim, eu fiz um podcast na quarta-feira, assiste o podcast e compartilha com os outros. Aí me perguntaram assim no podcast: qual foi a coisa mais linda que eu vi aqui na Resgate? Eu falei para elas, eu tento viver uma verdade, eu tenho que me condicionar nisso, não é fácil não, mas eu tento acreditar que o sobrenatural é normal. Então se você me perguntar o que eu vi aqui que é coisa linda, eu falo: tudo para mim é lindo. Como é que eu posso não dizer que um refluxo não é lindo? Ou um bebê que o Senhor trouxe de forma milagrosa? Ou o Samuel, o Davi, levanta a mão aí, Davi, pequenininho, morreu dentro de um balde de cândida e Deus o ressuscitou quando era pequenininho. O que é mais lindo? O que é mais lindo? O sobrenatural tem que ser normal entre nós. Deus está fazendo muitos milagres entre nós. Você que tem alguma enfermidade, acredite que Deus não quer essa enfermidade em você. Ele não quer. Deus não colocou a enfermidade. Então Ele é o Deus que pode tirar a enfermidade. Amém? Nós vamos tomar ceia. Vamos nos fortalecer com essa ceia. Aqui nós temos o pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, onde foi levado todo o nosso pecado. Ele morreu por nós. Agora nós podemos festejar porque nós temos vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que a morte é o nosso último inimigo. A morte é o nosso último inimigo. Quando você morrer, alguém vai olhar para você e vai falar: nossa, olha o corpo dele ali, olha o corpo do Edson. Mas você, quando abrir os olhos, você está no céu vivo, porque a morte não vai nos vencer. Sabe por que não vai nos vencer? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Então quando você pegar o pão na mão, você vai se lembrar que Jesus morreu por você e Ele te deu a vida eterna. Aquele que crê nele, não é que vai ter, aquele que crê nele tem a vida eterna. Não é que nós vamos ter, nós já temos. Então nós temos uma esperança. Segure o pão na sua mão para nós podermos comer juntos. E Jesus também, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, o suco da vide. Não dá tempo de explicar. Aí você vai falar: mas Jesus tomou vinho? Tomou vinho. A gente não pode tomar vinho? Não, não pode. O vinho de Jesus era um vinho diferente do nosso. Era um suco de uva fermentado que chega num teor alcoólico natural.
e não como os nossos que são produzidos para te deixar bêbado. Aquilo é fermentável, e o vinho, depois de fermentado num determinado nível, ele vira vinagre. O nosso suco não vira vinagre. Então, nós tomamos o suco de uva da vida, que representa o seu sangue. Mas esse sangue é o sangue da nova aliança. Isso quer dizer que não precisa de mais de sacrifícios. Ele já fez tudo por nós. E Ele jamais vai quebrar uma aliança com a gente. Então nós vamos até o fim. Fala para o teu irmão, nós vamos até o fim. Amém? Porque quem chega no fim vê coisas extraordinárias. Quem chegar no final vai ver coisas. Vá até o fim. Pai, obrigado por esse pão que simboliza o corpo do teu filho. Alimenta-nos nesta noite, de forma, Senhor, que nós sejamos fortalecidos por ti, para continuarmos a nossa caminhada, não olhando para as coisas que para trás ficam, mas prosseguindo para o alvo. Ajuda os teus filhos, me ajude, Senhor, para nunca nos desviarmos da tua vontade. E obrigado pelo teu sangue derramado na cruz, que nos colocou numa nova aliança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados e na cruz foram levadas todas as nossas enfermidades. Que haja fé no meio da tua igreja, para eles experimentarem o milagre da cura e que não fique uma enfermidade entre nós, em nome de Jesus, amém, Senhor. Segure o pão na sua mão para nós podermos comer juntos, e depois de comermos o pão, você vai segurar o cálice também na tua mão para nós comermos juntos. Celebre o Senhor, amém, adore-o, cante louvores, ore ao Senhor, adore-o por essa noite. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
Aleluias, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, aleluias, aleluias. Pai, alimenta-nos agora. Pela tua fidelidade, o Senhor nos aproximou de ti. O Senhor apresentou a cada um de nós o teu Filho. E nós nos rendemos ao teu amor. O amor de Cristo nos constrange. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor. Sustenta-nos, fortalece-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Coma do pão e faça você a sua adoração ao Senhor. Te adoramos, Senhor, aleluias. Oh, obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor, dos meus irmãos. Oh, Deus, abençoa a casa deles. Abençoa seus corações. Fortalece-nos, Senhor. Como eu disse, da mesma maneira, Jesus, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice, deu graça e ele disse: bebei dele todos, é o cálice da nova aliança. Segure com você também o cálice para nós bebermos juntos. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Vamos ficar em pé. Vá para perto da sua família, como nós fazemos nas ceias. Chegue perto da sua família, da sua casa. Você que está sozinho, vire para o lado aí, vê alguém. Encontre alguém para a gente tomar ceia juntos. Você não pode ficar sozinho. Vai, Natel, acha alguém aí. Está todo mundo junto? Ninguém pode ficar sozinho, gente. Eu espero, não tem problema. Não corre com o copinho que não vai dar certo. Fale assim para quem está perto de você: esse cálice representa o sangue do nosso Senhor, que foi derramado por nós. O sangue de Jesus é poderoso para quebrar todas as cadeias. O sangue de Jesus nos comprou e nos aproximou do Pai. Toda a glória a Ele, todo louvor a Ele. Se eu pequei contra você, me perdoe em nome de Jesus. Eu declaro que nada e ninguém vai separar a nossa família. Em nome de Jesus. E eu profetizo que nós vamos chegar no final. E vamos ver coisas maravilhosas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber e adore o Senhor com a sua família. Senhor, eu quero te agradecer pela minha família. E quero te agradecer pela minha família da fé que está aqui. Meu irmão, pode orar com a sua família. Levante sua voz. Ore pela sua casa. Quero te agradecer porque o Senhor nos fez uma família. E eu peço que o Senhor nos abençoe nesse nosso caminhar. Que nós, como Igreja Resgate, possamos te glorificar na cidade. Que os milagres testemunhem que o Senhor está entre nós. E que toda honra e glória por meio dos milagres venha somente a Ti, não ao homem e não a um local, mas ao Senhor. Faz, ó Deus, a Tua vontade entre nós. Opera, Senhor, o que o Senhor quer operar. Traz o ouro e a prata, a prosperidade para os meus irmãos. Ajuda-nos nas nossas dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos em direção ao alvo. E guarda-nos, ó Deus, de todo o ataque do diabo. Que o Teu sangue esteja sobre as nossas vidas. E que o diabo fique debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, pois nós oramos como Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Dá um beijo na sua família, declare que você a ama. Glória a Deus, aleluias. Depois que tomaram a ceia, eles cantaram louvor e foram embora. Então nós vamos adorar o Senhor com louvor, depois que tomamos a ceia, e depois eu abençoarei a igreja, amém? Vamos adorar.
vence as trevas e o pecado, é amoroso e poderoso, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Sacode a terra com trovões santos, admirável, que gera espanto, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia! Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz do órfão um filho santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça, em cuja glória não é descrita, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Pode aplaudir o Senhor, ao Rei, ao Cordeiro, aquele que estava morto, mas está vivo, assentado à glória de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia, aleluia. Abra suas mãos, abra suas mãos. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que Ele te fortaleça com o que você comeu e bebeu nesta noite. Símbolo do seu corpo, símbolo do seu sangue. Que na sua caminhada você floresça.
que na sua caminhada você avance em direção à reta final. E que aquele que está sentado no trono seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. A Jesus todo louvor e glória através do Pai, através do Espírito. A Ele todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Um minuto, eu garanto que é 1 minuto. Eu esqueci de te dar um recado. Eu falei da revista, mas eu esqueci. Por favor, leve um pouco de revista para casa, para distribuir. Eu acho que eu falei, não falei? Eu não sabia se falei de manhã ou agora. Pode pegar lá no final, as revistas estão lá. Leve para casa. Se você precisar de oração, vem aqui para frente e nós vamos orar com você. Uma boa semana e um bom feriado, em nome de Jesus. Vai na paz.